Fala, Danilo, tudo E aí, bem? cara, beleza? Tudo certo, cara, tudo certo. Tranquilo? Tá bonito esse cenário Padrão. novo aí. Fundo preto e tal, O tá. que que tu achou? Pô, legal, achei legal pra caramba. Fica Lindão, legal. né? Joguei um balde de tinta preta aí na parede e É, resolvi a parada. fica massa pra caramba. Simples. Aqui não dá pra eu fazer isso não, mas é uma boa ideia. É legal, É, legal não, pra eu tava caramba. louco pra botar uma tinta escura aqui. E aí eu descobri o seguinte, cara. Eu pensei, pô, tinta escura é a melhor coisa do mundo, né? Tu pinta de preto, escurão lá e não tem problema. Aí o pintor diz, cara, tinta escura é o seguinte, quando tu passa o dedo assim, passa a mão na parede, fica marcado os teus dedos. E aí? Cara, e aí, meu, e a briga pra fazer as crianças não encostar na parede? Trancar. Passar a chave na porta, né? Não tem muito o que fazer. Tá que Não tem muito pariu. o que fazer. Tem que Pensei que era passar. fácil de cuidar, mas não, é que nem carro preto, cara. Carro preto, pra sujar é um horror. Nossa, Parede preta é igual. caramba. Só quando faz pra descobrir. É, faz parte. E aí? Vamos ao que interessa? Partiu? Vamos dar-lhe. Vamos, Quer começar? Ou eu vamos começo começar aqui? direto. Cara, posso começar aqui. Na última foi tu. Vamos Vamos lá. Então, manter o revezamento aí. vamos lá. Manda bala aí. Então vamos lá. Vamos começar pelo o BTLG11. Tá? Então ele. Alguns fatos aí na semana, na verdade, né? Não só um. Ele anunciou o encerramento da 10ª emissão de cotas, tá? Com a captação aí de 240 milhões de reais. 100% do montante inicial da oferta, então conseguiu, passou o chapéu aí, levou tudo que queria. O que mais que teve ali? Ele divulgou a aquisição de um imóvel, tá? Um imóvel que parece ser bem interessante. Apesar de não localizado naquele raio óbvio ali, né? Bem pertinho do centro de São Paulo, aquela coisa toda, mas um imóvel muito interessante. Esse imóvel ele fica em Ribeirão Preto, ele é um condomínio logístico, ele está 100% locado. É um imóvel grande, são 57 mil metros quadrados, dos quais, é importante dizer, 16% são refrigerados. Tá? Por que é importante dizer? Porque isso tem um valor agregado absurdo, e aí tu vai ver o quanto esse cara pagou no metro quadrado, tu diz, não, tá louco, como é que tu paga tão caro? Não sei o quê. Mas é o seguinte, o metro quadrado refrigerado ali é outro departamento. Né? Então, assim, o custo de aquisição total dele ali, por metro quadrado, passando uma régua simples, é de 2.950 e poucos reais o metro quadrado. Olha só isso, parece caro, mas né, precisa entender que tem uma parte ali que é refrigerada e que agrega muito valor. Não, enfim, como é que tu vai ratear esse preço aí para um lado para o outro, aí são outros 500. Mas não chegamos a entrar nesse nível de detalhe aqui. Bom, ele é dono sozinho do imóvel, são quase 170 milhões, um pouquinho menos, mas quase 170 milhões essa compra. Isso vai gerar um adicional de 5 centavos por cota por mês. Tá? E o cap rate dele é de 8,3%. Mas esse retorno pode aumentar bastante se considerar uma eventual alavancagem. Ele pode chegar até 11 e pouco por cento de retorno para o fundo. Então, cara, no final do dia ali me pareceu uma excelente aquisição, 100% locado, metade desses contratos são atípicos, então traz uma segurança grande, e a outra metade é contrato típico, mas imóvel de primeira linha, altíssimo padrão construtivo, ótimos inquilinos, diversificado dentro do próprio imóvel as receitas. Para mim, mais um golaço aí do BTG. Gostei também, o cap bom, essa parte refrigerada, ele dá uma proteção a mais, porque a replicação é um pouco mais complexa, né? E o fato de ser um condomínio logístico, isso dá uma proteção a mais para os investidores, 50% aí atípico praticamente, né? Bom, achei excelente também. Eu espero que o BTG apresente essa performance no BRCR, eu gostaria de ver, né? No pós-pandemia, agora que ele consiga fazer boas aquisições ali no fundo. Ele já vinha fazendo umas boas aquisições, né? Mas é um fundo que apanhou bastante um tempo. E a gestão BTG acabou apanhando junto, né, por tabela, o que é o correto que aconteça mesmo no caso desse.
Mas, enfim, eu estou gostando demais da performance do BTLG e espero que isso aconteça também no BRCR. Tu sabe que sobre a gestão de fundos imobiliários ali no BTG, eu tive a oportunidade de conversar com um dos gestores ali de fundos imobiliários deles, e ele me disse o seguinte: existe 3 núcleos ali, separados, completamente independentes, de gestão dos fundos imobiliários. Um deles envolve os fundos agro, o outro envolve o logístico, e um outro envolve o BRCR. Tá? Então, assim, não, ele deu a entender assim, cara, não espere semelhanças ou que sejam iguais as formas de agir desses 3 fundos, nem na gestão, nem na comunicação, nem em nada, porque é completamente independente uma coisa da outra. Cara, estilo BTG de fazer a coisa, né? Meu, tu é o pai da criança, vai lá, faz essa porra aí e vambora. E tu é o pai da outra, vai lá, faz tu e se vira, cara. Vocês não precisam ser amigos, vocês não precisam trabalhar junto, não precisa ser, nenhum precisa ser pai de tudo, então cada um cuida de um. E aí tem diferenças naturais, porque cada um tem total liberdade para tocar do seu jeito. Todos eles são sócios do banco. Então isso é uma coisa que ele me afirmou com muita veemência. Cara, ninguém gere fundo do BTG que não seja sócio do BTG. Então, assim, é o próprio BTG, é visão de dono. Estou muito enfático nisso. Então, eu gostei muito de ouvir isso, né? Porque eles estão vindo com oferta aí de fundo agro agora e tal. Tem bastante coisa acontecendo. O BRCR, acho que ele tem um histórico muito grande, assim, de avançar em algumas coisas que outros fundos vieram depois, né? Como, por exemplo, o site institucional, né? O BRCR tem um site institucional muito bom há anos, né? Um fundo antigo. E, bom, eles fazem boas apresentações, as assembleias de cotistas são legais, é legal a interação com a gestão, mas é um fundo que apanhou bastante, principalmente ali na crise do final do governo Dilma e tal, e começou a fazer boas aquisições recentemente, antes da pandemia, vinha fazendo boas aquisições. Confesso que eu sou um cara que espera um desempenho semelhante ao BTLG, então você está me dizendo que as áreas são completamente separadas. Eu não sabia que não havia comunicação entre as áreas, que as áreas não andavam junto nesse ponto. É um ponto interessante. Cara, vamos lá. No comitê de investimentos, possivelmente tem intersecção. Só que aí é o comitê. O pai da criança, o cara que toca o dia a dia, o cara que toca tudo, são 3 caras diferentes, cada um faz do seu jeito. Então, assim, claro que o banco olha, tu tem que ser bom naquilo, tem que ser competente naquilo, mas o banco não dá uma diretriz sim, é assim, é assado, todo mundo tem que ter site, todo mundo tem que se comunicar desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, te vira aí, existe uma liberdade. Vai embora. Existe uma liberdade à la BTG, né, como é de praxe, assim, neles, que eles fazem um negócio, toca aí e vambora. Que sirva para subir a régua, pelo menos. Então, nesse caso. Exatamente. Tu pode ter certeza que internamente gera uma concorrência interna, né? Sim, isso aí, sem dúvida, né? Porra, os caras tão bons pra caramba ali, né? e eu talvez ficando pra trás, né? Claro que tem momento, tem coisa desse tipo. Mas show de bola. E falando nisso, tem o BTRA vindo aí, ó. A gente tem falado nele nas últimas lives que nós fizemos. E saiu o prospecto aí da primeira emissão, né? Então, captar 650 milhões, possibilidade de aumentar essa captação em 20%, né? Como é o que acontece com frequência, até 143 milhões, o que totalizaria uma captação aí de 793. Tá? 141 seria o montante mínimo para a oferta não ser cancelada e o preço para subscrição 104,15, né? Lembrando que é uma oferta pública. Então, é isso. Investimento mínimo de 10 cotas, o que dá 1.041,50. Bom, é um fundo que vamos ter que ver, né? A gente já comentou bastante sobre ele aí nas lives anteriores. Tá chegando, tá nascendo a criança, né? E a gente vamos ver o que vai acontecer. Mas as expectativas são boas ainda. Eu gostei aí do que eles apresentaram, de opção de compra por enquanto, né? E é isso, né? Não tem muito o que comentar sobre eles além disso. Agora é esperar nascer mesmo e ver a velocidade de alocação desses recursos e os primeiros relatórios para a gente poder ir acompanhando.
Exatamente, é ver rodar, né? E aí, a partir daí, tu consegue avaliar, emitir opinião, dá para ser mais embasado. O plano é bom, mas, né, é um plano. Vamos ver rodar. Essa costuma ser a minha visão aí para IPOs. Né? Plano bom ou ruim, mas é só um plano. Vamos ver rodar depois. Eu prefiro pensar a respeito mais adiante. Até porque entrar no IPO não quer dizer que eu assumo mais risco e logo eu pago mais barato ou qualquer coisa do tipo, porque né, o valor patrimonial aqui vai ser 100, tu vai pagar 104 e pouco. Então, o IPO nem sempre é o lugar mais barato para tu comprar uma cota de fundo imobiliário. Exato. Só a oscilação de mercado é que vai dizer, né? Mas não é uma questão, não é uma coisa óbvia, né? Exato. Depois vai vir velocidade de alocação dos recursos, né? Podem ser coisas não tão simples aí. Enfim. É esperar para ver mesmo. Esperar começar a sair os primeiros relatórios para ver o que está acontecendo. Eu não crio muita expectativa assim de ter que entrar em IPO, tal, com todo respeito a quem gosta. Mas o investimento imobiliário em si, ele permite que não seja feito com pressa, né? Não vejo essa urgência, tem que ir logo, tem que entrar. Claro que o investidor, às vezes, fica ansioso até porque ele recebe muita pressão, né? Você vê um fundo desse fazendo a primeira oferta, ele vai receber um monte de ligação do assessor dele. Cara, você tem que entrar agora, porque parte daqueles R$4, né? Aqueles 4 e pouquinho ali, que ficou para trás, é para comissionar o cara que está te ligando. Então, né? 100 vai para o caixa do fundo e 4,15 são taxas diversas, né? Inclusive o que vai lá para o bolso do cara. Então, isso o investidor tem que ter em mente. Né? Não cair nessa pilha de que tem que entrar agora, oportunidade agora. Eu conheço história verídica de cara que tinha um bom patrimônio alocado em fundo imobiliário. A gente fez a conversão dele, né, de imóvel físico, de fazenda até, para fundo imobiliário. E ele, 1 ano e meio depois, estava com a carteira horrível, completamente desmontada. Ele queria uma carteira estável para gerar renda, para ele viver daquilo. Fim. E a carteira dele foi toda desmontada e entrada em emissões. Algumas boas, outras nem tanto. Mas já não ficou mais no perfil do cara e tal. Tudo porque ele, cara, Marcelão, pô, como é que tá as coisas? Tem uma oferta aqui para você que é a tua cara, tem que entrar, o negócio é agora e tal. Infelizmente isso acontece e o investidor tem que ficar esperto. Né? Toda oferta é imperdível, né? Toda é imperdível, isso. Exatamente. Bom, seguimos aqui. O DEVA 11. Tá? Encerrado o período de exercício de direito da subscrição das sobras, do montante adicional da quarta emissão. Captou, no fim, total 450. 150 aí, faltou meia dúzia de pila aí para chegar nos 450 milhões de reais. Isso. Encheu o caixa, né? Encheu o caixa. Vamos lá, fundo novo, super arriscado, né? Arriscado no sentido de arrojado, arriscado é uma palavra meio pejorativa, mas é um fundo bastante arrojado, novo, tem sido rápido nas alocações. O curioso do DEVA é que ele tem muitos CRIs que também estão, né? Tem parte dos CRIs que também estão no HCTR, que também fez uma emissão agora, que é o próximo assunto que eu ia comentar aqui, de 500 milhões. Então eles vão comprar, provavelmente, arrisco a dizer, como tem acontecido até agora, muita coisa em comum. Né? Ponto positivo, talvez, sim, cara, é que são duas equipes monitorando ali as operações. Né? Mas um controlador em comum, né? Exato. Essas duas gestoras têm o mesmo controlador em comum, têm o mesmo dono. Exatamente. Então, equipes diferentes, com estratégias um pouquinho diferentes, mas muita coisa em comum. Né? Muita coisa em comum. E, de fato, é isso que a gente falou. Né? São CRIs mais high yield, né? Eles não pagam mais de graça. Né? Tem um detalhe ali. Né? Então, é isso. Né? Então, o HCTR, que eu falaria na sequência aí, nona emissão, 100% do montante da oferta e captou 500 milhões. Agora eu vou te fazer uma pergunta, cara, que é curiosa também. Ontem eu tava, acho que, não sei se a gente já conversou sobre isso aqui, ontem eu estava falando sobre isso até com o Colombo. É prática a gente falar, né? O high yield, ele paga mais, tem um risco maior. Né? E o high grade, ele tem uma nota de crédito maior e, consequentemente, paga menos, né? Paga um pouco menos. Tem uma segurança, mas paga um pouco menos. Tá, o high yield tem um risco maior. Risco de quê? Risco de alguém ficar inadimplente numa ponta
e você ser impactado aqui na outra, recebendo menos. Certo? E num campo teórico que a gente viveu até hoje, né? Até ontem, existem vários mecanismos de garantias e proteções e tal que ficavam na teoria. Né? Então, a pessoa falava, ó, tem amarração aqui, tem a coobrigação aqui, tem isso, tem isso, tem isso. A gente não viu, até o momento, impacto na distribuição desses high yield. Né? Nós não vimos isso, até agora. Todos os fundos high yields aqui a gente não viu, não quer dizer que não possa acontecer ainda, mas nós não vimos até agora impacto na distribuição. Você acha que isso vai mudar um pouco a ótica, a maneira que a gente enxerga esses fundos? Ele continua tendo mais risco? Risco de quê? Risco de não receber. Tá, mas em que cenário? Né? Se a gente passou por um agora extremo, que pouco provável que a gente se repita, que ele se repita no futuro. Né? O que você acha dessa... Cara, eu acho assim, essa provocação, crise, né? Dessa ela, apesar de grave, ela foi rápida. Uhum. Tá? E uma crise rápida é mais fácil sair dela. Uhum. Tá? Porque tu logo vê uma melhora, tu logo já deixa para trás aquele cenário ruim, as tuas decisões de investimento, a maioria delas tu joga para frente, depois tu vai lá e faz. Uma crise mais lenta na recuperação, talvez ela mude um pouquinho o cenário, porque ela massacra um pouco mais. Uhum. Ela vai fazer tu tomar uma decisão de voltar atrás, sei lá, um comprador aí de algum imóvel que está dentro de um CRI, devolver e tu ter dificuldade de achar o próximo. Por quê? Porque o cenário não melhorou ainda. Então aqui a gente passou por uma crise muito rápida. As crises rápidas elas são mais fáceis de lidar do que as crises lentas. Eu acho que o verdadeiro teste de fogo é uma recessão mais demorada. Eu acho que aí a gente vai ter um teste mais forte para isso. Mesmo que não tão aguda, né? Uma crise não tão aguda. Mesmo que não tão aguda. Entendi teu ponto de vista. Exatamente. Uhum. É o que eu acho. Cara, é só achar, né? Porque eu não vi eles passarem por isso. A gente não teve essa experiência, né? A gente teve um pouquinho, mas não foi tão profunda a esse ponto no finalzinho do governo Dilma ali, né? Talvez se aquilo tivesse se prolongado, nós veríamos grandes impactos. Principalmente em loteamento, multipropriedade, etc. Que é o que acontece com esses fundos. Mas realmente não viu. Essa foi um teste rápido, foi um teste forte e rápido. Eu imaginei que a gente ia ver um impacto muito grande ali. Primeiro que o cara falou, pô, fudeu, tô recebendo menos, vou parar de pagar esse negócio. Segundo que a gente teve o IGPM na estratosfera, né? Então, aquilo sendo repassado ali... Traz um risco grande, né? Sim, sem dúvida. Traz um risco muito grande para os CRIs, né? A gente viu o IGPM, por um lado, para o investidor, pô, pagou um monte, então assim, pô, remunerou super bem meu risco e tal. Cara, calma que o CRI é uma maratona, ele vai até o fim, ele pode ter remunerado super bem agora, mas o que acontece? A gente viu muitos fundos dizendo aí que tiveram pré-pagamentos dos CRIs. Isso. Tá? E mesmo dentro do CRI, tu tem lá mutuários, enfim, clientes pré-pagando suas dívidas. Uhum. Tá? Quem é o cara que está pré-pagando? É o cara que está vendo o IGPM dar porrada, ele diz, eu não vou deixar essa dívida correr para sempre aí, uma hora eu não consigo pagar mais, mas agora eu tenho dinheiro para pagar. Um cara super qualificado, que puta, é um super cara para tu ter lá dentro como devedor teu. Aí ele pré-paga. Saiu. Quem é que ficou nesse CRI devendo ainda? O cara que não tem condições de pré-pagar, então, ou seja, ele é um cara um pouquinho mais perigoso. E esse cara um pouco mais perigoso, ele está sofrendo a pressão do IGPM gigante ainda. Então, assim, a qualidade do cara que ficou, da carteira desse CRI, ela deteriora muito depois disso. E aí talvez a gente veja alguma coisa mais para frente de algum reflexo disso. Por enquanto, cara, estamos conjecturando, pensando sim, aqui sim, e tal. Exatamente. Mas assim, tem um terceiro não ponto tem almoço história, grátis. né? Não é porque a gente viu confusão, a gente não viu confusão que não tenha, nem que não vai dar. O que a gente não viu foi o impacto
no bolso do cotista até agora, né? Até esse momento. Até agora, 11 de junho, até os fatos relevantes que saíram aí até o meio-dia. Mas tem um terceiro detalhe nessa história inteira que é interessante também, né? Você pegou o CRI foi estruturado ali para emprestar dinheiro para o empreendedor construir algo, tá? Então é feito um orçamento ali, mesmo que você coloque um pouquinho a mais para aquela obra, e geralmente você vai liberando dinheiro à medida que a obra vai evoluindo, né? Só que agora o custo de construção explodiu também. Então você tem um custo de construção muito maior e talvez aquele dinheiro, talvez, né? Isso vai depender ali do que foi dado de margem de segurança em cada um, não seja suficiente para concluir aquele projeto. Então isso é algo para se monitorar também, né? Nesse processo é algo que a gente vai ver no desenrolar da história. Às vezes talvez não aconteça nos próximos 6 meses, nos próximos 8 meses, mas vai bater lá na frente. Cara, tem um outro ponto assim que eu reflito a respeito é o seguinte: esse mercado ele é gigante. Por mais que os fundos imobiliários estejam captando a galope agora e crescendo muito, é aquela velha história: quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, esse início, por mais que sejam fundos fazendo high yield, e uns high yield às vezes porrada, ainda provavelmente a gente esteja começando pelos melhores high yields. E em algum momento a gente vai ter que ir para aqueles nem tão bons assim. Isso vai estar no bolo, porque esses fundos que têm 1 bi hoje de patrimônio vão ter 10 daqui a uns anos. E não vai ter só filé lá dentro. Então é só uma questão de tempo. De novo, para a gente conseguir crescer, eu acho, com bons devedores, depende muito do desenvolvimento econômico, né? Geração de emprego, melhoria de renda das pessoas, porque aí o cara vai lá no loteamento, no resort passear com a família, toma ali 2 caipirinhas, o cara oferece uma toalha para ele comprar uma furada, que é aquele fração do quarto lá, e ele compra, entendeu? Para ganhar a toalha lá com a paisagem estampada, ó. Mas a capacidade de pagamento dele, eu acho que vai muito aí da melhoria econômica, etc. Então. Exatamente. Então, cara, vamos ver. Eu acho que está muito no início ainda, tá? Uhum. É compreensível que a gente ainda não tenha visto confusão aí. Uhum. Mas, assim, tem, né? Uhum. Tem. A gente já viu no passado, a gente já viu. Sim, já vimos. Se aconteceu lá, vai acontecer de novo. Já vimos. Então, cara, a galera tá ignorando o risco, assim. Tipo, mas tem. Não dá para negar a realidade, né? Vimos até, que eu me lembro aqui, em CRI corporativo, né? A gente teve problema em CRI corporativo também, que teoricamente teria ali uma nota de crédito melhor, etc. Enfim, depende do CRI, depende da corporação, né, que está por trás do CRI corporativo. Mas continua sendo uma dívida, continua tendo um devedor ou muitos, e o pagamento pode continuar não acontecendo. Né? Então, não é à toa que eles pagam mais, né? Porque, de fato, no dia que a gente falar, foi testado, não tem risco de não pagamento, então o prêmio vai ser menor. Acabou, né? Isso vai ser refletido. Quando o prêmio for alto é porque é identificado ali, quanto os juros ali daquela dívida for alto é porque está identificado ali um risco. Isso aí não se muda, né? Exato. Bom, vamos lá. Bom, seguimos ali. Eu não me lembro se nesse nosso bate-bola aqui, eu tinha passou o HCTR ali já ou não? Passei, eu falei dele, é teu agora, o HGRU é teu. Então vamos lá. HGRU, não fato relevante, mas o relatório gerencial divulgado, ele explica ali sobre um resultado mais elevado agora no mês de maio, né, que ele lista ali alguns motivos para isso. Né? Primeiro, o retorno positivo dos diferimentos concedidos, né, durante o primeiro semestre de 2020, então, ou seja, deu uma alongada ali no cara, né, dá um desconto agora, tu me paga essa diferença lá na frente e recebeu tudo, né, é o que ele está dizendo aqui. E ganhos de capital em vendas de cotas de outros fundos imobiliários que equivaleram a 4 centavos por cota no mês. Isso é bem relevante ali para o resultado do fundo. Em linhas gerais, é isso aí. Cara, um fundo que, acho que foi na semana anterior, né, que ele divulgou uma aquisição aí de uma série de
de imóveis, né? Isso, exatamente. Do macro, que não era o macro que ocupava e tal. Exatamente. Cara, um fundo que está crescendo super bem, hein? Isso, num segmento que eu acho que tem tudo para crescer muito ainda. Né? Vai crescer pra caramba ainda. Bom, show. Exato, eu acho que vão ser os grandes gigantes aí do mercado, ainda vão ser os fundos de varejo. Em tijolo, acho que vai ser mesmo, porque os caras vão conseguir comprar de balde, né? Ao contrário de fundo de laje, fundo de galpão, ele compra um por um, estrutura uma operação, vai lá, diligência tal, compra o outro, vem e compra 10, 20, 30, 60 imóveis, a gente já teve. Exatamente. Não compra, enfim. Exatamente. Ele pesca de tarrafa, né, cara? Pesca com dinamite, o cara né? do galpão vai lá com um anzolzinho. Dinamite no pesca e paga, né? Uma só liquidou a fatura, pronto. Exatamente, cara. Exatamente. É isso aí. Bom, vamos lá. O HSML, fundo de shoppings, ele chama atenção por um detalhe, né? Isso aqui eu tava lendo, achando até engraçado. Aquele cara que não gosta de ler ele superficialmente, ele já vai rasgar o relatório e ficar puto, né? Porque ele começa falando que em maio reflete o pior mês das restrições operacionais, né? Porque estava fechado, até ontem estava fechado os shoppings, né? Mas ele também fala que a partir da competência de abril, né, o portfólio mostra recuperação importante, né? As medidas aí de restrições foram caindo, né? E aí ele dá uma notícia positiva que eles vão iniciar a distribuição do resultado acumulado, prevendo uma transição de ganho consistente entre o primeiro e o segundo semestre do ano e antecipando a intenção de evitar redução dos valores distribuídos. Ou seja, é um fundo que tinha lucro acumulado, tinha um caixinha lá, eles não estavam, vários fundos shopping estavam fazendo isso, eles estavam distribuindo tudo que eles estavam gerando ali de resultado, estavam guardando um pouquinho e distribuindo parcialmente. É legal, eu acho essa notícia positiva porque a gestão está enxergando que daqui é ladeira acima agora, né? Não é ladeira abaixo mais, que não devemos retroceder mais, talvez uma coisa pontual ou outra, mas eles estão vendo lá os movimentos aumentando também nos shoppings e vão distribuir aquele caixa, acreditando que daqui para frente é ladeira acima, né? Como eu brinquei aqui. E as coisas vão, mesmo que devagar, né? Por causa do cansaço na ladeira acima, mas a recuperação vem vindo. É um tipo de business que depende de pessoas circulando lá. Se você tiver restrição, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer mesmo, cara. Cara, não tem como não ser otimista assim, para esse setor, porque cedo ou tarde a vacinação vai acontecer. Claro que até lá a gente ainda vai ter, né, idas e vindas ali. Uhum. E isso tu vê direitinho ali naquele mapa do Brasil, subiu, ou diminuiu, ou aumentou os casos e tal, não sei o que, tu vê que é uma onda, né? Baixa, daqui a pouco diminui, e assim vai. Baixa, daqui a pouco diminui, é uma coisa só, né? Baixa, daqui a pouco sobe e tal. E vai acontecer, mas eu acho que sim, entre altos e baixos agora, a tendência é que isso dê uma arrefecida. Na média, a economia vem Cada vez que piora e não piore tanto. Na média, a economia vem dando sinais de despiora, né? Como a gente viu essa semana. Meu, o que que foi é aquilo, positivo, cara? né, cara? O que é positivo, enfim. O Word não sublinha, né? Quando você digita. Eu vou até digitar aqui para ver depois, né? Se ele não dá aquela sublinhada. Despiora? Pois é, cara. Eu não fui nem ir atrás para ver se existe isso ou não. Mas, enfim. É uma vergonha de qualquer forma. Bom, vamos lá. Kiso 11. Cara, vamos lá. Captou 360 milhões de reais, 100% do montante inicial da oferta. Um fundo que segue o índice, tudo certo. Só não consigo entender pagar tão caro por um próximo. Exatamente. Tudo certo. Você não viu nada. Se fosse isso, estava tudo no lugar. Você vai ver no Big Brother, quando os caras começarem a fazer anúncio lá e tal. Que o cara recebeu em cotas do fundo tal, prêmio, ou o cara parando ali, sacando o celular do bolso para comprar na Malhação. Aí você vai ver o negócio explodir. Meu. Se chegar nesse nível aí, Deus o livre, sai de perto. Marketing, né, porra? Marketing é... Eu já fui em casa de análise que tinha mais gente de marketing do que analista, cara. E aí você fala, meu... tinha meia dúzia de analistas, tinha o dobro, basicamente, assim, 2 para 1, cara. Aí você fala a importância do marketing, porque no final é um business, né? O marketing estava ali porque era um business, né? Óbvio, não precisa gerar receita e tal. Mas o que eu quero dizer? Isso não é uma crítica, não é um ponto a ser criticado, porque sem o marketing você não vende nada, no final das contas. Mas é importante para o investidor que está do lado de cá, comprando qualquer produto, ele
ter consciência que o marketing, né, ou seja, alguém ali que está fazendo com que ele compre aquilo, participou da construção da tese, de todos os detalhes, né, do design do site, da capa, da cor, do logo, do desenho da fonte, etc. E tal. Todo o detalhe foi pensado no final para ele comprar, né, para ele abraçar a ideia. Né? Isso vai muito além seja qualquer produto, né, do carro, do relatório de análise, do fundo que está fazendo a gestão, do banco, etc. Né, do remédio, do hospital, enfim, qualquer coisa tem esse envolvimento de marketing hoje e faz parte. Né? É importante apenas o cara poder botar esse filtro e raciocinar um pouquinho mais. Né? Mas cara, eu te diria assim que hoje eu acredito que a maioria das casas de análise tem mais gente no marketing do que na análise. A maioria, não são todas, mas a maioria tem. Pois é, então. Porque o marketing digital dá um trabalho gigante, vamos cara. Combinar. Gigante. Tem gente que pensa, não, é ficar aqui se papagaiando no Instagram e não sei o que. Gente, isso aqui é a pontinha do iceberg. O que tem por trás disso é uma coisa brutal. É um monte de gente envolvida, processos e coisas para fazer. É um horror. Então, é compreensível que tu tenha muita gente envolvida nisso. Porque no final do dia, se tu fazer análise e ninguém comprar, cara, não serve para nada. Alguém tem que comprar isso. O marketing vai se encarregar de fazer a venda para ti. E tu vai botar quantos tu precisar ali dentro, cara. Exatamente. Certo? O marketing é o teu vendedor, ele que vai né? pagar o salário do analista, o marketing é teu vendedor. Vai pagar o salário do analista, né? No final Exatamente. No final é isso. Exatamente. Mas, cara, é mais comum do que se imagina, que abrindo um pouquinho a cozinha aí de como é que funciona essa indústria, é mais comum do que se imagina, assim, cara. Tem mais gente no marketing, áreas de suporte, e não sei o que, e N coisas, do que na própria análise. Eu ouso afirmar que nas casas que não tiverem pelo menos 1 para 1, é fácil identificar, são as que não estão crescendo, são as que existem há mais tempo aí e não estão crescendo, né? Estão estagnadas e tal. Talvez essas que não estejam 1 para 1. E é isso, cara, né? A realidade é essa mesmo. Exato. Bom, vamos lá. Vamos lá. Que é a AGR, né? Fechando parênteses. Exato, fechou parênteses. Que é a AGR. Divulgou o relatório inicial de maio, gestão informou receita financeira a partir de fevereiro, passaram de 9 por cota para 2 por cota. Por que caiu a receita financeira? Porque foram vendidas umas cotas lá do QNIP, que esse fundo investia, e utilizadas para fazer a amortização extraordinária, que foram aprovadas para os cotistas aí. Na Assembleia Corrida em janeiro, né? Ou seja, um fundo aí que tinha feito emissão, estava com dinheiro em caixa, não achou o que comprar, né? Num país como o nosso, extremamente urbano, é complexo você comprar esse tipo de produto, e os caras estão devolvendo o dinheiro. E é isso, né? Esse dinheiro estava investido lá em cota de outros fundos e a renda vai cair em função disso, mas o dinheiro está voltando lá para o bolso do cotista, que talvez invista aí melhor. Exatamente. Pelo menos decide ele mesmo o que quer fazer com isso. Né? Exatamente. Coisa que o BRCR fez no passado uma vez, foi uma paulada, eu não lembro do valor aqui, mas teve uma época aí que ele fez uma amortização, devolveu uma bica. Isso o quê? 2015 por aí? 16, sei lá. Não vou me lembrar, mas não vou saber. Faz tanto tempo. Mas foi uma baba de dinheiro mesmo. Foi exatamente. Justamente porque não consigo comprar nada. Isso também, na época, foi uma polêmica do caramba. Enfim, é isso. Faz parte. Aqui o QAGR é um caso bem à parte, assim. E, cara, tem muita coisa ali envolvida nessa... Em tudo que aconteceu com ele, assim, na verdade. Mas, enfim, isso aí é para conversa aí para um outro momento. Vamos lá, TEP 11, tá? Também no trecho aqui do relatório gerencial dele, de maio, tá? Onde ele diz aqui que realizou o pagamento da primeira parcela do edifício Fujitsu, tá no valor de 10 milhões, um valorzinho pequeno de entrada, e que no decorrer agora desse mês deve acontecer a assinatura da escritura e o pagamento do valor restante, que parte vai ser em dinheiro, né? Parte via alavancagem, securitização. E aí é assinado um contrato atípico de locação, em prazo de 5 anos com a vendedora, que vai gerar um cap rate de 8,16% ao ano, tá? São 7 lajes, 12 mil reais o metro quadrado, aproximadamente.
e a Telos fica como proprietário majoritário do edifício, que é parte da estratégia do fundo, conseguir tomar o controle daquele empreendimento para implementar as melhorias que eles querem. É a forma como eles gostam de atuar. Principalmente nesse tipo de edifício, né, que eles atuam, que é edifício B, né, eles preferem o classe B. Você não tem o controle, você ficou refém ali do teu vizinho que não quer trocar o piso da entrada lá, e você não aluga mais o negócio. Exatamente. E eles gostam disso, né? Sim, o gestor diz que ele gosta de olhar para um imóvel onde vai fazer diferença ele comprar aquele imóvel para ele fazer algo a respeito e fazer valorizar. O imóvel que já está prontinho, onde ele não tem muito o que fazer, como se ele não se animasse para comprar. Assim, que diferença que eu vou fazer aqui? Se eu não vou fazer diferença, eu vou para outro. Onde eu realmente consigo fazer diferença é agregar. Ou seja, ele consegue comprar bem nesse sentido, né? Porque ele compra antes das melhorias dele e aí ele carrega esse imóvel depois das melhorias e quando vender, provavelmente faça um excelente negócio. Tá? Ele ainda comunica o aluguel de outros 3 conjuntos no edifício Passarelli, que passa a ocupar 5 conjuntos, e aí a vacância física do prédio, né, cai para 17%, que é o menor nível desde junho do ano passado. Então, mais um dos vários pequenos sinais que a gente está vendo aí de melhora no cenário das lajes corporativas, né? Perfeito. Legal essa divulgação de locação. Outros fundos têm divulgado aumento das visitas aos imóveis, né? Então você vê, muita empresa reduziu o espaço, acredito eu, na pandemia também. As que tinham possibilidade de reduzir e fizeram a conta que valia, às vezes pagar uma multa rescisória e economizar com aluguel, porque também não tinha certeza do futuro, né? E às vezes algumas delas vão perceber que a coisa não é tão drástica assim como outros vão perceber que o home office não vai resolver de fato todos os problemas, né? Então eu acho que a tendência é esse aumento de ocupação relativamente rápido até. Não estou falando que a gente vai voltar a nível de vacância pré-pandemia muito rápido, mas a gente vai ver uma movimentação grande nesse sentido. O Vilge soltou um comunicadozinho aí, relatório gerencial, bom, sem grande novidade, que foi o encerramento aí da alocação dos recursos da terceira emissão, né? É um fundo que, na minha visão, vem alocando muito bem os recursos. Então, ele fez 3 compras. A última aí foi o Airport Town Guarulhos e alocou aí o total de 417 milhões. É um fundo que vem crescendo bastante. No comecinho do Vilge, ele estava muito concentrado ali em Extrema, né? Sul de Minas Gerais, ali, já próximo do estado de São Paulo, onde vários fundos têm imóveis ali. Mas eu confesso que me incomodava um pouco a concentração num local, num país como o Brasil, que por mais que tenha trazido benefício para a cidade e tal, o cara muda o incentivo fiscal com uma canetada. E, enfim, o juiz suspende o benefício fiscal nesse país. E aí fodeu. Então, assim, mas ele vem fazendo, na minha visão, um excelente trabalho aí de alocação de recursos e diversificação de riscos. Então, bom, ponto positivo para o Vilge aí, na minha visão. Maravilha. Cara, vamos lá. E aí, na mesma gestora, o VISC, né, de Shopping Center, também no relatório gerencial, ele comenta que em abril, né, os shoppings foram autorizados a funcionar novamente, após restrições mais severas em março. Né? Então, ele conclui aí que dá para ver uma retomada na atividade e diz que as vendas dos shoppings, né, apresentaram um aumento de 200% quando comparados com o mesmo período do ano anterior, mas uma redução de 55% praticamente quando comparado a 2019, quer dizer, 2 anos atrás. Cara, a essas alturas do campeonato, com eventos tão drásticos assim no nosso histórico recente, tu mudou a base de comparação, parece que tu tá no céu ou no inferno aqui, né? Olhou para 2019, tá no inferno. Olhou para 2020, tá no céu. Então, assim, alto lá, melhor é entender o filme, né? Que tu vai te responder muito melhor do que simplesmente a comparação de uma fotografia de hoje com o ano passado ou com 2 anos atrás. Se vendo o filme, a gente sabe, pô, a vacinação tá ganhando
velocidade, e isso vai destravar muita coisa ali para os shopping centers, né? A gente já falou ali sobre outro aqui. Cara, é a mesma coisa para todos no final do dia, né? Exato, exatamente. Exatamente. Ele dobrou em relação ao ano passado, né? Que no passado estava tudo fechado, estava pior, eu acho, nessa época, né? No passado ia acabar o mundo, né? Era fácil dobrar, né? Exato. Você dobra e continua ferrado, né? Mas você vê... Exato. Bom, e é isso. Eu acho que daqui para frente ela é ladeira acima, né? Como eu brinquei. Ao XP Malls aí na sequência, outro shopping, que ele divulgou relatório. Em abril foi o pior mês da pandemia em termos de resultado, tá? Em função das restrições de março, né? Então, abril saiu as restrições de março. A inadimplência do portfólio do XP Malls, que na minha opinião tem o melhor portfólio de shopping assim, em termos de qualidade dos ativos, ele chegou a 19,3% de inadimplência. Se você for pensar friamente, cara, pô, só tem 20% dos caras que estão de porta fechada há um ano que não estão pagando o aluguel, cara. É muito ou é pouco? Porra. Tudo bem, talvez você tenha lojas, mas você tem o cara do cafezinho, você tem muita empresa pequena, né? E eu acho que essa inadimplência até que não tá... Eu imaginei que fosse pior, né? Não estou falando que ela é baixa, não é nada disso. Mas eu imaginei que seria pior. Eu imaginei que a gente teria um índice de inadimplência muito maior. Tá? E ele destaca aqui no relatório, como os outros fundos de shoppings estão fazendo também, o que nos leva a crer que os gestores não combinaram isso, ou seja, uma notícia boa de fato, que fica aparente pelos primeiros sinais aí do mês de maio que a coisa está chegando ao fim, né? As pessoas estão voltando a circular e as vendas estão melhorando bastante, né? Ele fala aqui de forma substancial, destaca alguns shoppings aqui que bateram recorde de vendas em maio, né? Como o Catarina Fashion Outlet e o Cidade Jardim, né? São dois shoppings até mais prime, né? O Cidade Jardim nem se fala, o Catarina é um outlet mais público B+, A ali. E, enfim, eu acho que isso reflete aí a percepção de todo mundo que as coisas estão começando a melhorar. Isso em partes, né? E em partes a roupa das crianças não serve mais, né? Você tem que ir lá comprar de qualquer jeito. Você estava segurando até agora, mas o tênis não serve mais, a camisa não serve mais, chegou o inverno. Tem que ir lá comprar também. Você tem filho aí, sabe como é que é esse negócio? Exato. Cara, quanto menos espera, tá sem roupa para isso, sem roupa aquilo, caramba, lá se vai ter orçamento mesmo. Exato. Esse mês ia sobrar tanto que não vai mais, né? Não, nunca sobra aquilo que tu imagina que vai sobrar, não adianta. Eu já desisti de lutar contra. Eu acho assim, a minha técnica preferida é guarda quando sai a grana e passa o resto do mês quebrado como se tu fosse um fudido mesmo tentando chegar ali no último dia, mas tu já guardou o teu, entendeu? Todo mês tu passa no sufoco e todo mês teu patrimônio aumenta. Porque se você esperar pro final, você só vai passar no sufoco, porque vai gastar tudo mesmo e não vai ter jeito, cara. É verdade, é melhor passar um pequeno sufoco aí todo mês do que um grande sufoco lá no final da vida. Exato. É desnecessário, né? Torcendo pra morrer rápido, né? Puta que pariu. Exato. Tá doido. Cara, tu falou uma coisa ali sobre a inadimplência dos shoppings, né? E eu acho que isso fala muito sobre essa questão uma crise rápida e uma crise demorada. Se essa situação de abre e fecha do shopping, de pouca gente frequentando e tal, se isso perdura por muito tempo, a inadimplência desse cara dispara. Dispara, concordo. Dispara. Um pouco tu aguenta. Tipo assim, cara, quanto tempo tu sobrevive em apneia? Quanto tempo tu sobrevive sem respirar? Bom, um pouquinho dá. Uhum. Mas se levar tempo demais, já era. Então, assim, uma crise rápida, tu tranca a respiração e vai. Agora, se isso vira uma coisa demorada, cara, quebra um lojista atrás do outro. E não acontece mais aquela coisa tipo shopping center, quebra um, tem outro querendo entrar, e aí o shopping mesmo fica, né? Os lojistas se atolam um atrás do outro, mas o shopping fica. Se isso começa a demorar muito tempo, cara, não sobra ninguém. Uhum. Aí quebra lojista, aí complica a vida do shopping, aí complica a vida do cotista do CRI, e aí complica a vida do cotista do fundo imobiliário. Uhum. Então, assim, uma crise rápida, cara, a gente tem que dar, assim, levantar as mãos para o céu e agradecer cada um com o seu credo, mas
agradeça que a coisa foi rápida. Porque se isso demora, aí o bicho vai pegar feio. Eu acho que a coisa ia ser bem diferente. Tá? Exato. Bom, seguimos aqui. O XPPR, o XP Properties, ele explica aqui por que o resultado do fundo, né, foi bom aí no mês, porque ele recebeu a multa da rescisão da Cielo. Então, quer dizer, recebe uma grana aí, mas é não recorrente e vem de um fato ruim para o fundo. E aí ele coloca o que ele já vem colocando há alguns meses no relatório, que tá recebendo mais visitação e tal, não sei o que, mas é o seguinte, cara, tu botar esse comunicado aqui 6 meses seguidos, não vai me adiantar mais, vai cair no spam mental, né? Tu bota esse comunicado 1, 2, 3 meses, no terceiro eu quero ver locação, né? Senão... No terceiro você vai mandar um e-mail falando, o estagiário esqueceu aí, fez um Ctrl+C, Ctrl+V do relatório, esqueceu de deletar aquela linha, né? Isso, aí não vem me dizer que é o pobre visitando a loja, que só tô olhando, só tô dando uma olhada, olha tudo, experimenta tudo, não leva nada. Exatamente, cara. Enfim, acho que a salvação do XPPR, salvação entre aspas, né? Não tô falando que ele é um barco que está afundando, não é nada disso. Mas ele tem a XP para fazer distribuição. Claro que ele precisa de cotação no VP, pelo menos, né? Para conseguir fazer algo relevante. Mas chegando lá... Tá longe. Pois é, chegando lá, cara, eles têm a XP para fazer emissões e diluir as cagadas no portfólio, né, de uma maneira geral. Então, acho que até é possível, mas a gente precisa da melhoria do mercado imobiliário. E é foda. É foda essa cotação subir também com cotistas sem perspectiva, né? Porque o que faz a cotação subir é justamente sem entregar resultado. Mas ele tem uma máquina de captação formidável, chamada XP. Exatamente. E tanto é que ele já tem um porte grande numa região secundária e o gestor vem dizendo que ele quer se voltar para as regiões mais primárias. Pô, ele quer movimentar um transatlântico para uma região primária, né? Um fundo que já tem um patrimônio grande, quer dizer, para aquela região secundária virar uma parcela pequena do patrimônio, o que esse cara não tem que fazer? Talvez então, algumas compras grandes, como eles fizeram, se não fosse o último na Faria Lima ali, no final da Faria Lima, vai ter que ser coisa desse sentido, nesse nível. Então assim, se ele não tem a XP como uma parceira forte de captação, aí era de duvidar dessa tese do cara. Mas, tendo a XP, cara, basta que ela queira. Exato. Faz, dá até para fechar alguma coisa, fecha constitucional e vai embora. Faz um esquemão aí, né? Exato. Não se depende só do cotista pessoa física, né? É isso. Por isso que eu acho que ele não vai pro saco, não. Mas, enfim, a acompanhar, né? Vamos acompanhando aí. É bom, essas polêmicas é bom, sabe por quê? Porque senão a gente não estaria fazendo live aqui. Imagina se fosse tudo redondinho, tudo funcionando, né? Aluguel aumentando todos os meses. Pô, a gente ia fazer o quê, velho? A gente ia pra Uber, né? A gente ia fazer outra coisa. Ia ser fácil demais, né? É aquela coisa, se fosse fácil, não precisava da gente, né? Exatamente. Show de bola, cara. Então tá bom, Marcelão. Encerramos hoje. Maravilha, gente. Então acho que é isso, né, Danilão? Então tá bom. Cara. Matamos a semana aí, cara. Bom final de semana. Vamos pra próxima. Show de bola, Valeu, galera. Pra ti também. Um grande abraço aí, pessoal, todo mundo que acompanhou a gente aqui. Valeu, até a próxima aí. Tchau.